e abrindo novas igrejas em Vanuatu. John lembra que Deus tinha um plano para ele, assim como tem para cada pessoa que assiste esse vídeo. A oferta missionária deste trimestre irá ajudar projetos de saúde infantil nas Ilhas Salomão e em Vanuatu. Sejamos liberais. A serva do Senhor Ellen White nos orienta dizendo: a restauração e a exaltação da humanidade começam no lar. A obra dos pais é a base da obra em toda a sociedade. Ellen White, a ciência bom viver, página 349. Isso nos mostra que os lares firmados em Deus não apenas transformam a família, mas também a igreja e a sociedade. Para que uma família seja feliz segundo o plano de Deus, algumas atitudes são essenciais: oração no lar, respeito entre os membros, diálogo sincero e perdão diário. Quando esses princípios são praticados, o amor cresce e o lar se torna um lugar de refúgio e alegria.
escola sabatina. Que fique em nosso coração o desejo de colocar Deus no centro dos nossos lares. Que cada família aqui representada seja um instrumento de luz, amor e fé. Confiemos nossos lares ao Senhor, certo de que Ele pode restaurar, fortalecer e fazer nossas famílias verdadeiramente felizes. Que o Senhor Jesus restaure a família que foi quebrada, fortaleça os lares enfraquecidos e faça de cada casa um lar onde o seu nome seja honrado. Deus abençoe todas as famílias. Amém. Nesse momento, peço aos irmãos que se coloquem de pé para fazermos uma oração. Oremos. Grandioso Pai Celestial, que habita nos altos céus, Tu és santo, Jesus, poderoso, amoroso, digno de toda honra, glória e poder. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui na Tua casa. Viemos aqui, Jesus, com o intuito de adorar e glorificar o Teu nome. Tem pessoas aqui, Senhor, que se encontram tristes, Senhor, por algo que aconteceu. Que o Senhor possa ir de encontro, Jesus, e confortar o seu coração. Que ele ou ela possa se encontrar verdadeiramente contigo. Que a Tua palavra, Jesus, possa entrar no nosso coração e que possamos ser aqui renovados pela chama do Teu poder, Espírito Santo. Que possamos, Jesus, ser instrumento Teu. Que possamos ser permitidos ser usados por Ti para pregar e falar do Teu nome a todos à nossa volta. Abençoe, Espírito Santo, cada família aqui representada, que o Senhor possa ir, Jesus, restaurando aquilo que precisa ser restaurado, moldado e transformado pelo Teu poder. Por favor, Santo Espírito, que cada pessoa aqui que está representando o seu lar possa ser amado, Jesus, e amar cada pessoa da sua casa, Jesus. Amém. Nos dá aquele sábado na Tua presença, abençoa cada família aqui e que estão lá fora, que precisam de Ti, Jesus, ouvir a Tua voz. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste segundo momento, vamos continuar louvando ao nosso Senhor com mais um medley. Cantaremos mais 2 hinos que nos lembram da promessa eterna, um lar preparado para Deus e esperança de um país celestial onde não haverá dor.
Amém? Agora sim, Pedro. A fé não muda a circunstância, a fé muda o indivíduo. Era pânico, era pavor, era medo. A minha fidelidade, ela já é resultado, produto, fruto do Espírito Santo. E vede histórias de fé e fidelidade. Se o mar não abrir, Há conceitos espirituais que são difíceis de a gente entender. Na verdade, são inconcebíveis. Grandezas como infinito, eterno, imutabilidade, fidelidade constante. E nós, finitos, temos a graça de nos relacionar com esse Deus invisível, que é percebido, sentido, mas não é entendido. Em 2013, eu compus uma música
música que acabou se tornando uma espécie de manifesto de fé assim, para muita gente. Eu tive a oportunidade de visitar a prisão mamertina, em que, segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram encarcerados lá em Roma. E ali fui possuído de assombro ao imaginar o que os apóstolos experienciaram ali e permaneceram fiéis a despeito das circunstâncias. Foi então que comecei a escrever a letra, a pensar nessa letra, que tem ajudado muitas pessoas a suportarem suas dores e passar por vales de sombra da morte com mais confiança. Talvez essa canção fale com tanta gente, porque não é possível uma espiritualidade desprovida de realidade. E quando a gente olha para a vida, a gente percebe que, na maioria das vezes, a fé não muda as circunstâncias. Eu pensava em fidelidade como algo em que eu tinha que dar o primeiro passo, e daí Deus se mostraria fiel a mim. E o resultado desse tipo de pensamento e atitude era sempre um só: a culpa. Houve um período da minha vida em que eu passei por uma série de circunstâncias muito complicadas. Em 2019 nós perdemos um bebezinho, foi uma perda gestacional muito dolorosa. Em 2020 veio a pandemia e eu não tinha renda, não conseguia prover para minha família. E ainda em 2020 perdi minha avó, que foi praticamente uma mãe para mim. E aí em 2021 a minha esposa sofreu um acidente gravíssimo de carro, que eu pensei até que perderia ela. E aí fui visitado por uma escuridão quase que palpável, mas eu não conseguia nem nomear. Era pânico, era pavor, era medo, e clamava a Deus constantemente para me curar daquela realidade, mas quase desisti. E graças a Deus a cura veio. Um ano para trás eu acho isso um milagre, sim. E a cura veio por meio de uma combinação de ações que envolveram tratamento médico, intervenção medicamentosa, terapia e, claro, intervenção espiritual. E assim, Deus já estabeleceu a minha saúde, não porque Ele gosta mais de mim do que das outras pessoas que não foram curadas, porque eu sou legal, não porque Ele precisa de mim para cantar e pregar, não porque Ele não possa cuidar da minha família se um dia eu vier a faltar. Poderia tentar responder, arriscar responder e dizer, é porque Ele é bom, mas como é que faz com as pessoas que não tiveram cura? Como é que faz com as pessoas que nunca tiveram suas respostas? O que eu faço é ficar assombrado, responder com louvor, responder com gratidão. Nós adoramos um Deus grandioso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Como oferta
Feliz sábado. Ficaremos de joelhos para buscarmos mais uma vez a face de nosso Senhor Jesus em nós. Grande Deus, exaltado Pai, que nos céus habita, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, seja somente a Ti nesta manhã. Amém. Aqui te rendemos graças, te rendemos louvores, pela certeza de que o Senhor se faz presente aqui no meio de nós. Obrigado, Senhor, por nos termos trazido até a Tua casa de oração, para ouvir a Tua voz. Que neste exato momento, Senhor, o Senhor faça um passeio aqui, por meio do Teu Santo Espírito, visitando cada família, abraçando, Senhor, cada membro aqui representado. Fala aos nossos corações nesta manhã, que possamos sair daqui diferente de quando entramos, que possamos ter a certeza, Deus, de que o Senhor falou conosco por meio da Tua palavra e por meio dos Teus louvores. Senhor, neste momento, eu quero te pedir por cada pedido que aqui foi lançado, por cada agradecimento, que em nome de Jesus Cristo, esses pedidos e esses agradecimentos suba aos céus com um aroma suave e agradável a Deus. E que se cumpra unicamente, Deus, a Tua vontade, não a nossa. Que possamos, Senhor, receber a Tua paz, o Teu perdão e o Teu amor. Por favor, reconhecemos a nossa total fragilidade, as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas estamos aqui humildemente te pedimos que em nome de Jesus Cristo o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos a cada dia de nossas vidas seguir os Teus passos. Já sentimos, Senhor, os passos de um Deus que se aproxima. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós e faça-nos com que nos acordemos para que possamos estar preparados se o Senhor voltar hoje. Fala aos nossos corações e nos abençoa e que possamos sair daqui com a certeza viva de que realmente o Senhor se fez presente e falou com cada um de nós aqui. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, não porque tenhamos mérito nenhum, mas é porque confiamos na graça e na certeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele cuida dos passarinhos, Ele sustenta
tanto com a gente que ele enviou seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar e salvar-nos do pecado. Todo esse cuidado que ele tem conosco é muito lindo, não é mesmo? Então, crianças, sempre que nós vemos um passarinho voando no céu, vamos nos lembrar do cuidado que ele tem e que o amor de Deus nunca vai faltar para a gente, amém? Vamos orar. Quem quer orar? Muito obrigada Amém. Verteu
Feliz sábado a todos. Assustou, não foi? Parecia que era eu, né? Mas não fui eu não, viu? Que bom, né? Que nós estamos acordados, vivos, para a glória do Senhor. Eu fico feliz cada vez que eu entro para pregar e que eu me encosto ali para orar e que consigo perceber que a igreja toda em reverência ficou em silêncio participando deste momento. Sinceramente, não só aqui, mas em qualquer lugar quando eu vou pregar, eu costumo fazer isso, mesmo que nós já oramos lá. E é tão prazeroso saber que a igreja está ali envolvida também, querendo sentir a presença de Deus, né, fazendo silêncio no momento certo para poder invocar o Espírito Santo. Então, fico feliz, né, com o comportamento da igreja diante da presença do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que o Espírito Santo fale aos nossos corações e ainda que não seja o que nós queremos, mas seja o que nós precisamos ouvir. Queridos, nesta manhã a nossa reflexão tem como tema a chave para vencer. Eu tinha várias mensagens que eu poderia fazer, mas busquei a orientação de trazer aqui nesta manhã. Busquei a orientação do Espírito Santo e Ele falou comigo por meio desta mensagem e eu sei que Ele vai falar com você também. Então esta mensagem eu espero que você aguarde, para de fato entender tudo que Deus tem para te dizer nesta manhã. E eu começo esta mensagem fazendo algumas perguntas de reflexão, como sempre faço. A primeira delas, alguma vez, queridos, você, na sua vida cristã, já cometeu algum erro, algum pecado, você confessou esse pecado a Deus, pediu perdão, mas depois de pouco tempo, você caiu exatamente no mesmo pecado? Já aconteceu com você? Não precisa responder se não quiser, é só para reflexão mesmo. Se quiser, não tem problema, mas reflita nessas perguntas. Alguma vez então você cometeu o pecado, pediu perdão, cometeu o mesmo pecado e pediu perdão de novo e depois você fez a mesma coisa? É possível que sim. Eu já fiz isso. Não conto por orgulho nem por prazer, porque pecados, queridos, não devem trazer orgulho a nenhum de nós. O que deve nos orgulhar é a cruz de Cristo. O pecado deve nos causar tristeza. Porém, queridos, a minha observação é: cada vez que nós pecamos, pedimos perdão, cometemos o mesmo pecado, você já observou que a partir da segunda vez não doeu tanto como na primeira? Já aconteceu isso com você? Quando eu fazia esta mensagem, me veio um pensamento antigo. Quando eu tinha ainda alguns meses de batizado, eu me batizei na igreja de Coplan, era ainda ali alugado ali, senhor Aristeu, eu acho, né, o nome. E depois de alguns meses, queridos, nós estávamos congregando aqui já, no início, e eu lembro que eu cometi um pecado, não que eu não peque mais, todos nós pecamos, mas eu cometi um pecado que eu considerava e considero ainda que foi um pecado grave. E sabe, queridos, para alguém apaixonado por Jesus, pouco tempo de batizado, parecia que uma faca havia rasgado meu peito. Eu sentia tanta dor com aquele pecado, tanta dor, e eu fiquei em casa maquinando antes de vir para a igreja. Eu fiquei pensando, eu vou ou eu não vou? Deus já fez tanto por mim, e eu tinha na minha mente muito claro, Deus tinha me curado de um possível câncer, e eu estava tão feliz pelo que Deus fez, mas ainda assim, isso não foi o suficiente para que eu resistisse e não caísse em pecado. E sabe, queridos, isso me causou tanta tristeza, mas enfim o Espírito Santo me trouxe para a igreja. E quando eu estava aqui, era uma quarta-feira, quando eu cheguei logo na porta, o irmão, eu não lembro quem foi este irmão, o primeiro irmão me perguntou: aconteceu alguma coisa, Patrícia? Você está tão triste? E eu não quis falar, E depois eu sentei junto de um diácono que estava ali à porta. Alguns aqui lembram, Carlos, Ele morava ali na Baixa de Toquinha, se eu não me engano, logo ali no início. E Carlos
se direcionou a mim, perguntou a mesma coisa e agora insistiu um pouquinho mais e eu cheguei a contar algumas coisas para ele. Eu lembrei dessa cena, queridos, porque eu lembrei quão profundamente eu fui magoado ao perceber o mal que eu tinha feito para com Deus. Só, queridos, que de lá para cá eu caí neste pecado. Caí neste pecado pouco tempo depois. Sabe o que é surpreendente? Que eu não fui tão magoado como da primeira vez. E isso me levou a uma reflexão, queridos. Nós pecamos, sabemos a gravidade do pecado, mas quanto mais amigos do pecado, mais distantes de Deus. Quanto mais amigos do pecado, parece que nós não sentimos mais a gravidade que ele tem. E o que eu quero dizer para você nesta manhã é que o pecado mata e destrói. Ainda que ele pareça bom, o pecado sempre será mal. O pecado sempre vai nos afastar de Deus. E o pecado, queridos, ele deve causar tristeza ao coração do Filho de Deus. Porque, queridos, não tem como nós vivermos com Deus, vivermos acariciando os pecados e ao mesmo tempo achar que está tudo bem. Se nós estivermos encarando desta forma, queridos, precisamos entender que alguma coisa está errada. Precisamos virar a chave. Precisamos encontrar a chave para a virada, para poder vencermos os desafios e as dificuldades. Queridos, talvez nós estejamos lutando de forma errada. Vivemos em dias onde parece que tudo é normal, tudo pode. Estamos em pleno século 21 e o pecado parece que não é mais o mesmo. Coisas que nós olhávamos e repudiávamos, hoje parece que a gente quer ficar um pouquinho perto. Parece que não é tão mal assim. Sabe, queridos, talvez o motivo de nós cairmos tão facilmente no pecado seja justamente a forma em que nós olhamos para ele, e seja também a forma que nós olhamos para nós mesmos. Você já observou quantas vezes nós dizemos assim: cair é normal, cair é do homem? Você já observou que nós temos falado isto com mais frequência? Quem é que não cai? Quem é que não erra? E sabe, queridos, nós temos encarado o pecado como se fosse algo invencível. E às vezes nós até falamos isso. Só, queridos, se o pecado é invencível, então Cristo não venceu. Ou, se o pecado é invencível, Cristo não venceu como homem. E às vezes nós falamos assim: Cristo venceu, mas claro, ele era 100% Deus. É verdade. Porém, queridos, ele veio a este mundo à semelhança de homem, e homem de dores, que sabe o que é padecer. Cristo venceu como homem, mostrando que o pecado pode ser vencido. Porém, queridos, se nós enfrentamos a luta do pecado como quem não pode vencer, como um derrotado, nós seremos derrotados. Se nós encararmos o pecado como algo impossível de vencer, claro, será impossível sim de vencer. Precisamos lutar sabendo que Cristo, ele é vencedor, e nele, a Bíblia diz, nós somos mais que vencedores. Em Cristo é possível vencer. Ainda que pareça impossível, todas as coisas com Cristo é possível. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Quero ler o que diz os versos 12 ao verso 15.
Mas antes de orar, eu quero orar com você. Querido Pai, nosso Deus, neste momento nós abrimos a Tua palavra e nós cremos na Tua presença aqui em nosso meio. Que Teu Espírito Santo, Senhor, o mesmo que ungiu os Teus servos no passado, que inspirou os profetas a escreverem as sagradas Escrituras, nós pedimos, ó Deus, que este mesmo Espírito dirija esta mensagem e que esta palavra alcance os nossos corações. Pedimos que Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, que sussurre em nossos ouvidos e que nos mostre que é possível vencer, porque Cristo é vencedor. E nós, como os Teus servos, nós, Senhor Deus, queremos esta vitória que o Senhor já nos proporcionou. Toma cada um de nós em Tuas mãos, Senhor. Fala aos nossos corações e nos ajuda a cumprirmos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, versos 12 aos versos 15. Acompanhe aí na palavra. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Queridos, esse texto de Filipenses é um texto que muitas vezes nós usamos, não lendo apropriadamente, mas fazendo algumas aplicações. Paulo, o apóstolo Paulo, nesse texto ele fala de uma aparente contradição. Nós vemos uma incoerência de Paulo, ou uma aparente incoerência. Paulo diz, nos primeiros versos, verso 12 ao verso 14, que ele ainda não havia alcançado a perfeição, mas ele estava prosseguindo para o alvo. E este apóstolo Paulo, queridos, o mesmo apóstolo, chega no verso 15 e ele diz assim: portanto, todos, pois, que somos perfeitos. No mesmos versos, queridos, verso 12 a 14, Paulo diz que ele não alcançou a perfeição, e no verso 15, ele disse: todos nós que somos perfeitos. Eu trago uma pergunta para você, mais outra, aliás. É possível ser perfeito? Você conhece alguém perfeito neste mundo? Quem conhece, levanta a mão aí. Não conhece não, né? É possível ser perfeito? Sabe, queridos, alguém murmurou, é possível ou não? De acordo com as Escrituras, se nós observarmos versos 12 a 14, Paulo está dizendo que não, nem ele mesmo havia alcançado a perfeição. Porém, queridos, o mesmo apóstolo Paulo, no verso 15, ele disse assim: nós, todos, pois, que alcançamos a perfeição. Ou seja, Paulo estava dizendo no verso 15 que ele era perfeito. Mas ele falava só dele? Ele falava de quem mais? Ele falava dos filipenses cristãos que haviam aceitado a palavra de Deus. Ele dizia: nós somos perfeitos. Queridos, mas a pergunta que fica é: ele era ou ele não era perfeito? Se a Bíblia não tem contradição, como é que o apóstolo ele diz que ele não é perfeito e que ele é perfeito? Textos como esses, queridos, às vezes trazem tamanhas dúvidas em nossas mentes,
e nós ficamos confusos. Muitas vezes, queridos, há cristãos e não cristãos se desfazendo da palavra de Deus porque entende que a Bíblia tem contradição. E a Bíblia não se contradiz. Por que a Bíblia não se contradiz? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia só tem um autor, queridos. Vários personagens, várias pessoas receberam a inspiração, mas o autor da palavra é Deus. E Ele usou pessoas por meio do Espírito Santo para poder então escrever o que tem na palavra. Se a Bíblia não se contradiz, o que acontece, querido, é que há muitas pessoas que interpretam a palavra a seu próprio modo. E o que isso tem a ver com a nossa reflexão nesta manhã? O que isso tem a ver com as vitórias? Queridos, isso tem tudo a ver. Não sei se você já ouviu algumas pessoas falarem de Paulo como sendo um exemplo de fé. E você já ouviu também pessoas falar de Paulo como sendo um exemplo de homens que caem. Por exemplo, quero falar um pouco da personalidade de Paulo. Quem era Paulo antes do encontro com Jesus? Você poderia me dizer? Quem era Paulo? Em uma palavra você pode definir. Paulo era quem? Um perseguidor, né? Perseguidor dos cristãos. E até o próprio Cristo disse que ele era um perseguidor dele mesmo, né? Paulo, ou Saulo, porque me persegues. Paulo era um perseguidor terrível, sanguinário. Paulo, queridos, carregava cartas em suas mãos que decretava prisão e morte de cristãos. Paulo, queridos, em resumo, era um homem terrível. Alguém que um cristão não queria nem passar perto, porque era perigoso. Só que este mesmo homem, queridos, ele se encontra com Jesus em Damasco e tudo mudou na sua vida. O homem que era perseguidor passou a ser perseguido. Paulo também, queridos, se tornou um dos maiores, se não o maior, abaixo de Cristo, o maior missionário. Paulo também, queridos, foi o homem que mais participou das escrituras sagradas, que mais escreveu. Paulo, queridos, era um homem que nós podemos dizer assim, tinha tanta sabedoria, tanto discernimento, que nós encontramos vários textos na Bíblia, ele repreendendo até mesmo os discípulos. Paulo, queridos, era um homem consagrado, um homem de Deus. E às vezes nós olhamos assim, nós falamos, como gostaríamos de ser como Paulo. Você gostaria? Gostaria de ser como Paulo? Paulo chegou a dizer assim: sedes meus imitadores, mas como eu sou de Cristo, imitá-lo da mesma forma que ele também imitava. Então é melhor imitar logo a Cristo, não é não? Não é verdade? Porque imitando a Paulo como ele imitava a Cristo, era a mesma coisa de imitar a Cristo. Queridos, mas este mesmo homem, ele diz que ele ainda não havia alcançado a perfeição. Daí, queridos, nós tiramos algumas interpretações. No livro de Romanos, capítulo 7, verso 19, Paulo diz, não só no verso 19, mas nesse texto de Romanos 7, Paulo diz, queridos, que ele vivia uma luta. Ele queria fazer o bem, mas o que é que ele fazia muitas vezes? O mal. Sabe, queridos, muitas das vezes nós cristãos usamos esse texto de Romanos, capítulo 7, para dizer, nem Paulo era perfeito, até Paulo pecava. Como eu não vou pecar. Você já citou esse texto? Não precisa responder não, viu? Já citou esse texto? Ou já ouviu pessoas fazendo isso? Sabe, queridos, o que isso significa? Se beneficiar de algo errado. Porque Paulo, ele não se gloriava de seus pecados. Quando Paulo citou isso, queridos, ele falou assim no finalzinho, verso 24: miserável homem que
Sabe, queridos, Paulo estava falando, e ele disse claramente: querer fazer o bem está em mim. Paulo, queridos, lutava para fazer todas as coisas corretas, mas o mal estava onde? Nele. Por quê? Nós somos carnais. Só, queridos, que nós falamos assim: se até Paulo pecou, quem sou eu para não pecar? Você quer ver outro texto que nós muitas vezes buscamos nos beneficiar para defender o nosso erro, o nosso pecado? No livro de João, capítulo 8, Jesus escrevia na areia, levaram a ele uma mulher adúltera. E o que foi que Jesus disse para aqueles homens? Os homens disseram assim: na tua lei, né, na lei, né, diz que aquela mulher deveria ser apedrejada. E tu, o que dizes? E Jesus disse o que para eles? Quem não tiver. Você já percebeu quantas vezes nós queremos nos beneficiar desse texto? Queridos, nós cometemos o pecado e nós usamos as Escrituras para defender os nossos pecados. Eu pequei, quem é que não peca? Eu errei, quem é que não erra? Quem não tiver pecado, atire a primeira. Queridos, agir desta forma significa, queridos, dizer que é impossível vencer o pecado. Agindo desta forma, nós estamos buscando apoio nas Escrituras para poder cometer pecado. Observe que o contexto não foi este. Não era isso que Jesus queria que eles entendessem. Jesus não queria mostrar para eles que era normal pecar. Jesus queria mostrar, queridos, que aqueles homens também eram falhos. E muitas das vezes nós queremos nos beneficiar do erro. Eu pequei porque eu não sou perfeito, porque eu sou falho. Queridos, todas as vezes que nós encararmos os desafios, as tentações desta forma, as consequências serão a queda. Todas as vezes que olharmos para o pecado como algo que não pode ser vencido, com certeza nós não iremos vencer. Por que será que nós temos caído tantas vezes? Porque às vezes nós ficamos prostrados e não conseguimos nos erguer. Queridos, precisamos entender que, embora nós somos falhos, pecadores, nós temos um Deus, um Cristo vencedor. O céu está do seu lado, os anjos estão do nosso lado, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O céu, querido, está disposto a lhe ajudar. Mas muitas vezes nós queremos nos beneficiar até mesmo dos erros de outras pessoas para justificarmos os nossos erros. Lembre-se de uma coisa: pecados não podem ser justificados. Pecados precisam ser levados aos pés de Cristo para serem cancelados, perdoados. Ou seja, nós precisamos ser perdoados e não, queridos, justificar, remediar o pecado. O pecado precisa ser vencido e somente com Cristo nós podemos vencer esses desafios. Porém, queridos, se nós então pensarmos, porque eu sou imperfeito, eu vou continuar pecando, nós estamos nos envolvendo em uma tremenda cilada, a cilada do inimigo. Por outro lado, queridos, nós podemos pensar então, sendo assim, eu vou entender o que diz o verso 15 e vou trazer isso para mim. Eu sou perfeito. Queridos, você já percebeu quanto é difícil nós falarmos isso? Fale para você mesmo, pode ser até em pensamento: eu sou perfeito. Veja como é difícil dizer isso. Porque quando nós falamos em perfeição, o que é algo perfeito? Alguém pode me dizer o que é uma coisa ou algo perfeito?
O que é uma coisa perfeita? Hein? Nenhuma mancha, né? Nenhum defeito. Coisas que não precisam ser melhoradas, não é isso? Porque já atingiu o seu máximo. E queridos, nós olhar para nós mesmos e dizer isso é difícil, né? Porém, queridos, a Bíblia também disse isso, né? Paulo disse: nós, pois, que já somos perfeitos. A pergunta é: nós somos ou nós não somos perfeitos? Paulo era ou Paulo não era perfeito? Antes de responder isso, quero contar um outro exemplo. Uma certa vez, eu conheci uma pessoa, ela fazia parte dessa igreja, dessa aqui mesmo. Não vou citar o nome, mas ela já fez parte dessa igreja há muitos anos atrás. E ela se desviou dessa igreja porque ela não concordava que nós somos imperfeitos. Ela dizia que alguém, quando se entrega a Cristo, ela não pode mais pecar. E outra coisa, ela não pode ser mais chamada de pecador. Alguns vão lembrar dessa pessoa. Essa pessoa achava um absurdo dizer que nós somos pecadores. E nós somos pecadores? Somos ou não somos? Queridos, se a partir de hoje eu não cometer mais nenhum pecado, nenhum, e daqui a um mês eu volto aqui, eu não cometi nenhum pecado neste mês. Quando eu chegar aqui, eu chegarei como um pecador ou não? Ainda assim eu sou um pecador? Com certeza, queridos. Nós somos pecadores por natureza. Não precisamos cometer pecados para ser pecador. Essa natureza vai ser retirada de nós, diga amém. Mas ainda não foi. Ainda estamos no mundo e nós somos pecadores. Porém, não use este argumento para se deliciar com o pecado. Porque pecado, queridos, não é virtude. Pecado não é glória. Pecado é sinal de derrota, de fracasso e de morte. Por isso não devemos nos orgulhar no pecado. Não precisamos cometer pecado para que Jesus nos salve, pois nós já somos pecadores e precisamos encarecidamente da graça de Deus, que é Cristo Jesus. Essa pessoa que eu estava mencionando, queridos, ela saiu da igreja porque não concordava que nós somos pecadores. Essa pessoa chegou até mesmo a abrir uma igreja e logo depois ela desistiu, né, tanto da sua igreja quanto desta igreja, né, e hoje eu não sei exatamente como essa pessoa vive. Mas o que eu quero dizer para você, que encarar a vida achando que é perfeito é algo perigoso, porque logo vai vir as decepções. Se você pensar que você não precisa melhorar em nada, você está cometendo um grande erro. A Bíblia diz isso. Todos nós precisamos melhorar. A nossa vida cristã é como subir degraus de escadas, um após o outro. Não podemos parar e não podemos retroceder. Mas, queridos, então como entender? Paulo era perfeito? Sim, porque a Bíblia diz que ele era perfeito. Mas a Bíblia também diz que ele não era perfeito. A Bíblia está certa ou errada? A Bíblia está certa. Então Paulo era perfeito e também não era perfeito. O que as Escrituras queriam dizer com isso? Como entendermos esse texto? Vou contar uma história para você. Talvez alguns já conheçam, essa história foi contada pelo pastor Alejandro Bulhon, né? E ele conta que no início da sua fé, aliás, da sua carreira como pastor, ele se formou, porém, ao invés de trabalhar como um pastor, ele foi trabalhar como um missionário. Ele estava trabalhando num local muito longe, na Índia, e as condições para chegar neste lugar, queridos, era muito difícil. E então, ele levava horas
somente um caminhão chamado caminhão de pau de arara, era onde as pessoas iam em pé segurando algumas varas assim para não cair. Ele levava 8 horas dentro dessa condução e para chegar no lugar demorava bastante. Mas neste inteirinho aí, a sua esposa engravidou. Ele conta que ele tinha apenas 22 anos. Essa história tem tempo, né? Acredito que hoje ele esteja com mais ou menos 80 anos. Eu acredito, essa é minha opinião, né? Porém, queridos, ele tinha ainda 22 anos, a esposa engravidou o primeiro filho. E aí foram fazer alguns exames. A esposa tinha 7 meses e descobriu que ela estava muito enferma. Ela tinha uma doença semelhante ao sarampo. Só que o sarampo hoje, queridos, é algo que está controlado. Mas há tantos anos atrás era difícil. E assim, não era o sarampo. Eu esqueci o nome da doença, era bem semelhante. E ele disse que o médico falou que aquela criança nasceria com toda certeza defeituosa. Não havia condições da criança nascer perfeita. E ali ele disse que a sugestão seria que o filho fosse tirado. Claro, aquela mãe não aceitou. Nenhuma mãe aceitaria isso, principalmente uma pessoa que tem base cristã. E ela não aceitou. E ela insistiu que a criança iria nascer. O médico falou assim: você não está entendendo. A sua criança vai ser uma cruz na sua vida. A sua criança vai nascer com defeitos. E ainda assim a mãe disse: a minha criança vai nascer e vai nascer perfeita. E eles, queridos, oraram muitos, repetiram os exames, tudo foram confirmados. Depois de um tempo, 9 meses agora, enfim, a criança nasceu. E o Bulhão conta, queridos, que quando a esposa abriu os olhos, a primeira pessoa que ela procurou, sabe quem foi? Não foi a criança, foi o médico. E ela disse assim para o médico: doutor, o meu filho nasceu perfeito. E antes que o médico respondesse, ela perguntou de novo: ele nasceu perfeito? E a resposta do médico foi: sim, graças a Deus, ele nasceu perfeito. Só, queridos, o mais interessante vem agora. Bulhão conta que ele olhou para a criança e a criança estava inchada. É normal uma criança nascer inchada, sim ou não? Sim, é normal, mas ela estava inchada. Ela também não tinha dentes. É normal? Ela não tinha cabelo, não andava, não falava, mas o médico disse que ela era e era perfeita. Aí eu pergunto para você: era perfeita mesmo aquela criança? Era ou não? Era ou não? Vocês estão com dúvidas? A criança era perfeita, sim ou não? Sem tudo isso ainda era perfeita, né? Depois de 5 anos, se essa criança estivesse no mesmo estado, deitada, sem dente, sem cabelo, não andava, não falava, ela era perfeita? Não. Mas ela era a mesma criança? Sim. E agora não é mais perfeita. Aí passa mais alguns anos, 8 anos, 10 anos, e essa criança está pegando picula, brincando, correndo, estudando, fazendo os traquinagens de criança. E eu te pergunto: essa criança está perfeita? Sim. Está perfeita? Tem certeza? 8, 9 anos, brincando, traquinando, estudando, está perfeita? E agora ela tem 25 anos. E ela está brincando, traquinando, jogando bola, nada de trabalho, só quer saber de brincar, jogar videogame, ficar no celular. É perfeita? Não. Mas não é a mesma pessoa? Sim. E agora não é mais perfeita, né? Queridos, com essa história, é fácil entender o que Paulo estava dizendo. A pessoa era perfeita, mas agora não é mais. Para um bebê, não falar, não ter dentes, é algo normal, é perfeito. Uma criança que brinca, que pula, que traquina, é algo perfeito, queridos. Mas nós precisamos entender
que a nossa vida cristã, ela não pode ficar estacionada, porque o perfeito pode se tornar imperfeito. Alguém que se entrega hoje a Jesus, alguém que se arrepende dos seus pecados, desce as águas batismais, ela é perfeita, queridos. Ela está dentro do plano de quem? De Deus. E o plano de Deus é perfeito ou não é? O apóstolo Paulo, queridos, tinha poucos anos que havia se entregado a Cristo, mas ele estava onde? Ele estava na missão, ele estava cumprindo o que Cristo havia lhe designado. Tudo que o Senhor Jesus lhe falou: a partir de hoje você será um missionário, você vai sofrer por amor ao Evangelho. Tudo estava se cumprindo perfeitamente. Então Paulo era um homem perfeito. Quando Paulo comparava a sua vida, quem ele era antes, ele era o que agora? Perfeito. Paulo era perfeito, queridos, porque Paulo estava seguindo aquilo que Deus havia preparado para ele. Paulo, queridos, era um homem de Deus, um homem consagrado. E quando ele se comparava com ele mesmo, ele era perfeito. Mas quando ele se comparava com Cristo, e agora? Ele era o quê? Paulo, em relação a Cristo, ele era perfeito? Sim. Se comparando com Cristo, ele era igual a Cristo? Perfeito? Tem certeza? Então, queridos, é por isso que Paulo disse assim: eu ainda não julgo ter alcançado, porque a perfeição é Cristo. Como ser humano, comparando com quem eu era, com quem você era, você pode alcançar a perfeição, sim. Dentro do plano de Deus, queridos, podemos ser perfeitos, mas ainda não alcançamos, porque nós vamos alcançar a perfeição quando essa natureza carnal, essa natureza, queridos, que nos leva a fazer coisas desagradáveis, for retirada de nós. Então sim, seremos como Cristo quer que sejamos. Então sim, seremos perfeitos uma vez por todas. Mas sabe qual é a maior tragédia, queridos, do cristão? É porque o cristão às vezes quer comparar a sua vida com a vida de outro cristão. Às vezes a gente olha para alguém que hoje se decidiu, alguém que se decidiu hoje, se batizou. Eu lhe perguntei, e eu afirmei: alguém que faz isso, se arrepende dos seus pecados e abandona, essa pessoa é perfeita, está no plano perfeito de Deus. Mas, queridos, essa pessoa que se decidiu hoje, que se batizou, a sua vida, a sua aparência, as suas vestes, é igual a de uma pessoa que conhece a Jesus e vive por Jesus há 20 anos? É igual, sim ou não? Não. Os seus costumes não são os mesmos. E algumas pessoas fazem assim: se alguém que se batizou hoje está nessa condição, eu vou imitar ela, vou seguir, vou fazer a mesma coisa. Está correto, sim ou não? Mas aquela pessoa não é perfeita. Já observou o nó que isso dá em nossa mente? Algumas pessoas dizem assim: eu quero ser como, vou citar um exemplo aqui, como o pastor Bulhon ou Fernando Iglesias. Eu quero ser, queridos, como o pastor Luiz Gonçalves, porque ele é um exemplo de homem. E sabe, queridos, é disso que vem a derrota de muitos cristãos. O nosso exemplo é Cristo, e é somente Cristo. A perfeição vem de Cristo. Sabe, queridos, para nós finalizarmos, olha o que Paulo disse para nós entendermos melhor. Capítulo 3 mesmo, quero reler o verso 13 e o verso 14.
Foi o próprio Paulo que disse o que é e o que não é ser perfeito. Ele diz, verso 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que é que ele faz? Se esquece das coisas que para trás, e agora ele avança para a questão diante dele. Avanço para a questão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o segredo da vida cristã não é nunca ter caído. Não é isso que eu estou pregando para você. Não é que você nunca vai cair. Mas lembre-se, queridos, lembre-se, o pecado nunca será uma glória. O pecado nunca será uma vantagem. Não precisamos pecar para sermos salvos. Nós já pecamos. Nós já somos pecadores. Sabe, queridos, Paulo disse, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas eu sei, queridos, que o inimigo, o diabo, ele faz de tudo para nós pecarmos, para nós cairmos, para nós entendermos que nós somos fracos, miseráveis, pecadores. Porém, queridos, o que ele quer é que a gente continue lá caído, na condição de miserável pecadores. O que Satanás deseja, queridos, é que nós fiquemos prostrados, que olhemos para as tentações, para os pecados e digamos, é impossível vencer, porque eu sou fraco. E sabe, queridos, este mesmo ser sujo, o inimigo, depois de fazer todo o investimento para nós cairmos, ele lança em nossa cara, na sua cara e na minha: você não vale? Não vale nada. Você é um monstro. Quantas vezes você já fez isso? Você já observou, queridos, que cada vez que caímos num pecado, nós escutamos essas vozes aqui, mostrando que não valemos nada. Há pouco tempo, queridos, eu li uma história de um ancião da nossa igreja. Ele relatou em um livro, não me recordo o livro agora, um livro pequeno assim, bem pequenininho. Ele relatou que ele se afastou dos caminhos de Deus, porque ele não aguentava mais esta vida. Sendo um ancião, servo de Deus, um líder, muitas vezes havia ele caído no pecado. E quando ele caía, queridos, Satanás se aproveitava para dizer: você é um lixo, você não vale nada. A mesma voz que nós escutamos quando nós caímos. Sabe, queridos, isso é verdade. Mas enquanto nós estivermos lá caídos, enquanto estivermos prostrados, isso tudo é verdade. Enquanto nos rendermos ao pecado, à escravidão do pecado, Satanás terá toda a razão para falar isso. Porém, queridos, lembre-se do que essas palavras que você leu agora dizem: esquecendo-me para as coisas que para trás ficam. E agora o que é que devemos fazer? Avançar para o alvo. Qual é o seu alvo, queridos? Quem é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, o autor e consumador da nossa fé é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é, queridos, aquele que nos dará o prêmio. É aquele que tem a coroa da vitória, como Paulo disse, a qual estava reservada não somente para ele, mas para todos que amam a vinda do Senhor. Queridos, não permaneça prostrado diante do pecado. O pecado parece ser grande, parece ser forte, e ele pode até ser, mas o nosso Deus é bem maior. O nosso Deus é aquele que venceu todas as tentações, foi tentado em todas as coisas, porém
sem cometer pecado. O nosso Senhor Jesus venceu. E Ele disse, queridos, no mundo tereis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo já venceu por você. Cristo já venceu por mim. Então, queridos, a coisa que devemos fazer, esquece do que passou, avance para o alvo, prossiga. E sabe o que significa prosseguir? Estava pesquisando, queridos, e a palavra prosseguir, não sei se vou ler corretamente, pronunciar corretamente, no grego é lavador, que significa prosseguir apesar de. Independente da situação, queridos, ainda que você caiu, ainda que tropeçou várias vezes, prossiga para o alto. O que tornava Paulo perfeito não eram as quedas, mas é porque ele prosseguia para o alto, para o prêmio. Tanto que nos momentos finais da sua vida, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei. Queridos, não lembre do Paulo fraco que caía, mas lembre do Paulo que venceu. O Paulo que perseverou até o fim. Nos dias finais foi que ele disse isto: combati o bom combate. Queridos, não importa se você caiu 10, 20, 100, 1000 vezes. Deixa eu dizer algo para você, para eu encerrar a nossa mensagem. Lembre-se disso, talvez você já ouviu várias vezes. Se já ouviu, eu vou confirmar. Ninguém vai se perder neste mundo porque cometeu pecado. Sabia disso? Mas ninguém vai se salvar se continuar prostrado no pecado. Precisamos nos erguer, queridos. Não é o número de vezes que caímos, mas é o número de vezes que nos levantamos. Ficar levantado é o que importa. Prosseguir para o alvo é o que importa. Se você caiu, lembre-se que o Espírito Santo está do teu lado. Se você está caído até agora, hoje é dia de se erguer. Hoje é dia de levantar, queridos. Isso não é conversa, história da carotinha. É o Espírito Santo que diz: hoje é dia de levantar. Amém. O cristão, queridos, é uma pessoa sujeita a falha, sim. Mas o cristão, queridos, é aquele que não se conforma com o pecado. O pecado na vida do cristão não é normal. Lembre-se disso. Muitos dizem assim: pecar é normal. Tire isso da sua mente. Pecar não é normal. Pecar é normal para quem não conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo, pecado é um acidente, uma tragédia. Pecado, queridos, é sinal de morte. E nós precisamos do sinal de vida dia após dia. Para termos a vida, precisamos ter o Filho de Deus em nossa vida. Quantos nesta manhã querem dizer: Senhor, apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios, de todas as tentações, apesar dos meus tropeços, apesar de tudo que tenho enfrentado, nesta manhã eu quero prosseguir para o alto. Eu quero o prêmio que está preparado para mim e vou lutar para que isso seja uma realidade na minha vida. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos fortaleça e que nos dê a força necessária para vencer. Neste momento eu convido o nosso irmão Paulo para louvar o nome do Senhor.
inocência pura que vi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que és pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços meus juntos. Hoje caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando quem já chorou ao perceber que és pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços meus juntos. E a fórmula única que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços meus juntos. Amém. Deus seja louvado. Quero fazer um convite a vocês, aqueles que puderem, vamos ficar de joelhos para falar com o Senhor. Querido Deus, nosso Pai,
Muito obrigado, Senhor, por Tua presença entre nós. Obrigado por esta canção maravilhosa, onde revela, Deus, o prazer que o Senhor tem em nos perdoar e nos restaurar. Muito obrigado, Senhor. Percebemos sim que nós somos fracos, pecadores, limitados, ó Deus, mas nós também somos filhos de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, aquele que venceu, que nunca perdeu e nunca perderá nenhuma batalha. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Envia Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Ó Deus, Espírito Santo, nos ajuda a vencer, nos livra do mal, nos direciona, nos mostra o caminho, ó Espírito Santo. Nos ajuda, ó Deus, seja o nosso guia, porque a Tua palavra diz que o Senhor, Deus Espírito Santo, é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e é aquele também que guia o Teu povo a toda a verdade. Guia-nos, Senhor, nos dá o poder para vencer. Restaura a nossa fé, nos reanima, Senhor, faz de nós cristãos verdadeiros, Senhor Deus, nos ajuda a estar erguido, ó Deus, e não prostrado diante do pecado. Se tivermos que nos prostrar, e temos que nos prostrar, mas só diante do Senhor, diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Toma nossa vida em Tuas mãos, Senhor, nos livra do mal, que o Teu Espírito Santo faça morada em nós, que o Senhor nos restaure à semelhança de Cristo, que as coisas, ó Deus, que fizemos, que foram do Teu agrado, que não foram do Teu agrado, nós Te pedimos que essas, ó Deus, o Senhor nos dê força para deixar para trás e nos ajuda a prosseguir rumo ao alvo, a Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos acompanhe, Senhor Deus, nos livre do mal, que o Senhor nos ajude a vencermos os desafios e que o Senhor também nos use hoje e a cada dia de nossa vida para a glória do Teu nome. Como o Senhor usou o apóstolo Paulo, Senhor, usa cada um de nós também para proclamar a Tua mensagem, para vivermos e sermos a Tua mensagem neste mundo. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao nosso irmão Patrício pela mensagem poderosa, que o Espírito Santo de Deus continue te usando, meu irmão, e que essa mensagem encontre abrigo no nosso coração e que possamos ter a certeza, sozinhos a gente não consegue, mas com Cristo somos mais que vencedores. Que Deus acompanhe cada um de vocês.